E aí você tem toda uma dedicação a esse estudo. E conta para nós um pouco, Eliel, pastor, porque a Assembleia de Deus falou como ela surge historicamente, né? Como que ela acontece no Brasil historicamente e a importância, né, dentro da nossa sociedade, até para as pessoas que estão assistindo, é sempre muito importante, todos os convidados que aqui estão, eles professam a fé dentro de uma instituição, dentro de uma filosofia, e é sempre legal quando eles esclarecem um pouco o que é essa estrutura, né? Porque as pessoas elas têm dúvidas. Por mais que as pessoas, certeza, conhecem a Assembleia, mas não sabem o que é a Assembleia, né? Então tem uma diferença aí. Fala um pouco sobre essa origem histórica, um pouco da Assembleia no Brasil. Tá. Antes de falar propriamente da Assembleia de Deus no Brasil, eu só queria, assim, pontuar, assim, a grosso modo, como a igreja protestante, vamos dizer assim, se estabeleceu no Brasil. No século XVI, o século do descobrimento, vamos dizer assim, teve aquele período entre 1550 e 55, a famosa França Antártica, né, que foi a tentativa dos franceses no Rio de Janeiro. E o camarada que era o líder dos franceses que tomaram conta no Rio de Janeiro no século XVI, ele era de uma linha doutrinária e teológica na França. E ele pediu ajuda para João Calvino, que é um dos reformadores, tipo seguidores de Lutero, e mais uma espécie de... embora Lutero e Calvino eles não se conheceram, quando João Calvino nasceu, o Lutero já era doutor em teologia, mas eles, vamos dizer assim, num certo sentido, João Calvino foi muito influenciado por tudo que aconteceu na Reforma Protestante, e ele foi o grande responsável pela reforma na Suíça, que influenciou gente do mundo todo. Porque a Suíça, né, naquela época, já era um local para onde os exilados políticos podiam ir. Né? João Calvino era francês de nascimento, mas na famosa noite de São Bartolomeu, onde 2.000 pessoas foram martirizadas na noite de São Bartolomeu, nos dias que seguiram 20.000. E eram assim, eles eram chamados, os protestantes da França, naquela ocasião, eles eram conhecidos como huguenotes. E João Calvino foi um dos camaradas que conseguiu fugir e foi para a Suíça. Lá ele foi o camarada que promoveu a reforma protestante. E ele treinou líderes de várias partes da Europa. O que é interessante é que esse camarada, o Villegagnon, ele pede ajuda na França para João Calvino. João Calvino manda uma espécie de uma comissão para o Rio de Janeiro. Esse pessoal chega, eles criam um negócio que eles chamam de Confissão Guanabara. Mas acontece uma coisa assim muito dramática, né, assim, na história, né? Por questões políticas e questões de dinheiro, as questões políticas mudam na França e Villegagnon muda o posicionamento dele com esses camaradas que foram enviados por João Calvino. E ele mesmo promove a perseguição e o martírio desses compatriotas. É algo muito impactante. Sim. Muito impactante. Villegagnon é o camarada que dá um nome para a ilha que hoje é a Escola Naval, né? Onde treina os oficiais da Marinha do Brasil. Né? Então, ele é um cara importante, vamos dizer assim, nesse período. E ele, vamos dizer assim, quando mudam as questões políticas na França, ele se volta contra os próprios compatriotas e se associa. E por questões de dinheiro e de política, as coisas não caminham e ele se vai contra os próprios compatriotas. Bom, outros detalhes eu nem vou entrar aqui que não vem ao caso, mas a segunda tentativa dos protestantes no Brasil, talvez cerca de 100 anos depois, é no Nordeste, com os holandeses, né? Com os holandeses. E o tempo que eles ficaram aí, eles chegaram, tipo... tem muita informação disso na Holanda, né?
Eu conheci um missionário, pastor holandês, que deu a vida aqui, ensinando grego, hebraico. E quando chegou a época dele aposentar, ele tinha a opção de voltar para... Se ele quisesse continuar recebendo o dinheiro dele do governo holandês, ele tinha que voltar para a Holanda. Ele voltou um tempo, mas não aguentou, voltou para o Brasil, porque ama que ele escreveu um livro que é um calhamaço, assim, falando do período do Brasil holandês. Os holandeses tiveram também um papel importante naquela ocasião, mas foi algo que meio que se perdeu com a expulsão dos holandeses também. Então, 2 tentativas frustradas foram no século XVI, os franceses no Rio de Janeiro, e depois os holandeses no Nordeste do Brasil, uns 100 anos depois. Posterior a isso, aconteceu antes do estabelecimento de uma igreja evangélica brasileira mesmo, o que aconteceu? O Império abriu para que os trabalhadores que vinham para cá de vários lugares da Europa pudessem ter as suas reuniões privadas só entre eles. Eles não podiam abrir, entre aspas, para os nativos, para outras pessoas que já estavam aqui há mais tempo, os brasileiros. Então, era aí que se formam muitas igrejas étnicas. Até hoje, você tem em São Paulo, por exemplo, quando você está chegando ali na Doutor Arnaldo, você está naquele subidão que você fica parado ali, do lado esquerdo tem uma igreja batista Leta. Na Maestro Cadim, quando você está chegando no Hospital Beneficência Portuguesa, tem uma igreja batista alemã. Eu já vi. Que até hoje o culto lá de domingo de manhã é alemão. É em alemão, auf Deutsch, né? Então, você tem igreja húngara e por aí vai, aqui em São Paulo. E muitas dessas igrejas, assim, têm, às vezes, uma história anterior à chegada mesmo de missionários que efetivamente começaram aqui a igreja evangélica no Brasil. É reconhecidamente como a igreja evangélica no Brasil, reconhecida como a primeira, um camarada chamado Robert Calley. Ele era médico e ele trabalhou um tempo na Ilha da Madeira e depois ele veio por questões políticas de novo e questões de perseguição religiosa, ele veio para o Brasil. Ele é amigo de Dom Pedro II e por isso ele teve facilidade de começar, vamos dizer, o trabalho dele. Ele é um missionário presbiteriano, mas ele fundou no Rio de Janeiro uma igreja congregacional. Congregacional e presbiteriano são modelos de governo de igreja, só para vocês entenderem. Nem tem a ver muito com a denominação, mas é o modelo de governo. Tá. Congregacional é o modelo de governo, por exemplo, das igrejas batistas. As igrejas batistas, diferente, por exemplo, das Assembleias de Deus, onde tem assim várias igrejas, tem um pastor que, entre aspas, manda, entre aspas não é bem entre aspas, eles mandam em todas, né? Mandam em 100 igrejas, coisa e tal. As igrejas batistas, elas são autônomas, cada igreja batista é autônoma. Por quê? O modelo de governo é congregacional. E o Robert Calley, ele vem fugido da Ilha da Madeira, se estabelece no Rio de Janeiro com a Sarah Calley e com apoio do imperador ele funda a Igreja Evangélica Fluminense, que é reconhecidamente como a primeira igreja evangélica no Brasil, é a Igreja Evangélica Fluminense. Tá? Agora vamos falar que, assim, tentar ser bem rápido em relação à Assembleia de Deus. Nos Estados Unidos, final do século XIX, começo do século XX, está acontecendo muitas transformações nas igrejas chamadas históricas. Quem são as igrejas chamadas históricas? São os presbiterianos, os batistas, os metodistas. Que os metodistas é um movimento que acontece dentro da igreja anglicana na Inglaterra, né? Com um camarada chamado John Wesley. Então, é um movimento que... O movimento pentecostal nasce de um desejo dentro dessas denominações históricas nos Estados Unidos, vamos dizer assim, de buscar, vamos dizer assim, a presença de Deus, a comunhão com Deus, e é lá que acontece esse fenômeno, porque o movimento pentecostal basicamente é caracterizado pelo que como que eu poderia falar de maneira mais simples, assim, essa questão de falar em línguas. Eu diria para você assim, Marcelo e Ana Clara, se eu pudesse, ao meu ver, por mais que tenha essas questões doutrinárias, esse negócio, por exemplo, da manifestação de falar em línguas, de acreditar que isso é o batismo com o Espírito Santo, esse é o grande diferencial doutrinário entre os não pentecostais e os pentecostais. É acreditar que
essa experiência sobrenatural de falar em línguas que aconteceu em Atos 2, no Pentecostes, quando os discípulos estão lá, tudo morrendo de medo dos romanos, dos judeus em Jerusalém, mas quando vem o Espírito Santo, eles começam a falar para aquelas pessoas que estavam visitando a cidade por causa do momento histórico, judeus que estavam espalhados por todo o mundo por causa da disciplina de Deus, quando do exílio assírico e do exílio babilônico, e essa galera tá em Jerusalém, e eles começaram a ouvir das grandezas de Deus na língua deles, da onde eles vieram, pelos apóstolos, que nunca tinham estudado essas línguas. Então, esse fenômeno que aconteceu em Atos 2. Então, o movimento pentecostal, basicamente, diz que essa possibilidade existe ainda hoje. Existe um grupo entre os protestantes que diz que não, que isso foi apenas para aquele momento da fundação da igreja, em Atos 2, aquele era importante, por causa disso. Nós pentecostais acreditamos que não, que isso é possível ainda hoje. Isso significa que, por exemplo, eu creio na contemporaneidade, ou seja, na atualidade dos dons espirituais, que é possível ainda hoje, todas as evidências que ocorreram no período da fundação da igreja, no primeiro século, ainda é possível que aconteça hoje. Então, basicamente, o movimento pentecostal, no final do século XIX, começo do século XX, se dá em função disso. E o que acontece? 2 camaradas que nasceram na Suécia, um chamado Daniel Berg e outro Gunnar Wingre, eles vêm da Suécia, vão para os Estados Unidos, eles têm esse contato com esse movimento, eles têm essa experiência e, atrelado junto com a questão de falar em línguas, vem a questão de outras manifestações, e uma delas é revelação, sonhos e coisa e tal. E Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles olham no mapa e diz que Deus falou para eles assim, mostrou para eles o nome Pará, que é para lá que eles tinham que ir. E eles compram uma passagem nos Estados Unidos, em direção ao Brasil, um lugar chamado Pará. E é aí que eles vêm parar, em Belém, Pará. Né? E a Assembleia de Deus, então, começa com esses 2 camaradas. E quem eles eram? Eles eram, além de origem de serem suecos, eles eram batistas. Não sei se eu já falei, mas eles eram batistas. O que eles chegam no Pará e vão fazer? Eles procuram a igreja batista, que já existia lá, que já era estabelecida. Por conta dessa experiência que eles tinham, que era diferente doutrinariamente falando, chega um momento que não dá para eles caminharem mais juntos. E eles são meio que convidados, né? Convidados a se retirar. E é assim que começa a Assembleia de Deus no Brasil, basicamente, né? O Daniel Berg era um homem forte, robusto, ele fez muito um trabalho que a gente chama de colportagem, que naquela época era o camarada que pegava a Bíblia e livros e saía distribuindo isso no Brasil inteiro. Ele fez muito esse trabalho. O Gunnar Wingre, ele era um homem de saúde mais frágil, tudo mais. Tanto é que ele morreu bem antes, né? Morreu na Suécia, ele e a esposa dele, Frida Wingre. Mas os 2 realizaram um trabalho muito importante. Muito cedo eles passaram a liderança da igreja no Brasil por os chamados nacionais, né? O Brasil recebeu naquele primeiro momento a influência de outros missionários vindo dos países da Europa, Finlândia, Noruega. Eu tive o privilégio de conhecer, por exemplo, um missionário chamado Eurico Bergsten, que era finlandês, e era um homem que amava a Jesus. Se a gente pudesse resumir, era isso. E muita gente que Deus usou, assim, acho que naquele primeiro momento da fundação da Assembleia de Deus no Brasil, nesse início, né? Que eles chegam no Brasil por volta de 1910, 11. E nesse primeiro momento, talvez os primeiros 30 anos, a influência europeia é predominante. Nos anos seguintes, principalmente depois da década de 50, 60, o Brasil tem uma influência muito grande de missionários norte-americanos. Existe uma escola de teologia sediada em Campinas, eles têm núcleos no Brasil inteiro, chamada ETAD, Escola de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus. E foi fundada por um missionário chamado Bernard Johnson. Na cidade de Pindamonhangaba tem um seminário que leva o nome da Assembleia de Deus, mas durante muito tempo a Assembleia de Deus não deu muita importância à questão doutrinária teológica. Tanto é que lá muitas pessoas de outras denominações se formaram lá e às vezes o pessoal da Assembleia de Deus nem se importava de mandar alunos para lá.
né? Mas é o IBAD, o IBAD é uma sigla, né? Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. É um seminário de tempo integral que existe até hoje, né? E que foi também importante. Acho que muitos líderes que têm uma relevância ainda hoje no cenário nacional foram pessoas que tiveram o privilégio de passar por lá. Eu penso assim, Marcelo, a grosso modo, eu diria, eu não sei, a academia, o estudo em si não é o que faz a pessoa. Lembra que eu falei estudo, vida, mistério? Não adianta o cara ser um cabeção, mas ser cabeção no sentido de ser um bom academicamente, mas se aquilo não desceu para o coração, se aquilo não passou a fazer parte da vida... Verdadeiro. E se isso não se transforma em serviço, né? Estudo, vida e ministério. Ministério é uma palavra bonita para serviço, para garçom, para ser alguém que serve,